Tudo bem? Deu certo. Eu já não te vi há um tempo. Pois é. É mais também. E temos muitas caras Quase um novas. ano, temos caras novas, que bom. Temos. Precisamos de caras novas. Bom, hoje vamos ser produtivos, porque o tema não é para ficar mole. Então vamos já trabalhar, porque a gente diz logo aqui, fazer mais em menos tempo. Então, temos que fazer bastante agora em menos tempo. E até porque com esse perfume não há quem aguente muito tempo deste lado. Bom, produtividade é uma coisa que é transversal à vida o tempo todo e nós todos já estudamos, já aprofundamos, já lemos temas relacionados com a produtividade. Então nós vamos dar mais uma ótica em relação à temática. Então, o propósito ali é que produtividade, antes de a gente entrar no tema concretamente, essa produtividade ela tem uma base que é, nós diríamos, aprazível, não é? Ou seja, sensorial. Porque produtividade é nós atingirmos um determinado resultado lá com a tal da eficácia e da eficiência junto, que já vamos falar ali pelo meio. Só que no trajeto para a produtividade, normalmente a gente esbarra muito nos processos que são menos gratificantes, tal como disciplina, né? Nós falamos de disciplina, ainda que possamos tê-la, mas há um consenso de que disciplina é algo meio penoso, que custa e que dói um pouquinho e às vezes um poucão, mas de facto a disciplina pode ser vista de duas formas. Pela obrigação, então pela obrigação já não é satisfatória nem dá aquele prazer. Mas se for uma disciplina opcional, por opção, agora aqui é diferente. Eu vou ter a disciplina por opção, como teve o Joe durante muito tempo, quando pegava na sua guitarra e ficava umas horas na aula. Aquilo era uma disciplina por opção e não era sacrifício. Já não lembro em que ano foi, mas foi foi 2006 por ali. Eu estava com um amigo que organizava o Festival de Jazz em Matosinhos, com um grande baixista de jazz chamado Benavente. E ele já era assim, já na minha faixa etária naquela época, e aí que eu já sou quase os 60, né? E ele virou-se para mim e disse assim: olha, eu estive ensaiando com o meu novo baixo. Que giro e tal. Já cabelo grisalho, né? Eu já nem grisalho tenho, mas eu tinha bastante cabelo grisalho. E aí eu perguntei a ele: e quanto tempo você ensaiou? Hoje tive 11 horas. Ele ia estrear o baixo dele na abertura do festival, né? Mas ele falou aquilo com quem para nós diria meia horita, 10 minutos. Mas por quê? Porque a disciplina ali foi opção, não foi obrigação. Para que eu estou falando isso? Claro que a disciplina ela está embutida aqui no próprio processo da produtividade, mas não só a disciplina. Como é que é? Vamos ver se eu não esqueço a senha. Agora deu. Então, essa produtividade que nós vamos falar aqui é com essa base do prazer. Nós temos que ter prazer no percurso e não só quando nós chegamos ao resultado, porque às vezes nem sempre o resultado surge, apesar de sermos bem produtivos no que fazemos. Minha gratidão especial ao professor De Rosa, que é o sistematizador desse método, que este ano comemora 60 anos no magistério e que já me acompanha há mais de 30 anos e que ao longo desse tempo temos realmente transposto as nossas limitações e até percebido que os nossos sonhos podem ser maiores do que aqueles que a gente julga, né? Porque sonhar pequeno ou sonhar grande é igual, o trabalho é o mesmo.
Agora então vamos sonhar melhor. Vamos sonhar grande e depois vamos buscá-los. Aí eu começo por essa história aqui, março de 1931, este Nicholas Butler, por acaso tem aqui uma greve, esta página aqui surgiu, não é? Que era presidente do Columbia University. Em 1931 ele estava proferindo um discurso na inauguração do California University. E aí ele dizia uma coisa muito gira, no meio lá do discurso dele, em que a população no mundo, naquele mundo era menor, né? Mas acho que não houve grandes mudanças lá para cá na conclusão que ele fazia. Ele dividia a humanidade em 3 grandes grupos. Ou a população, ou as empresas, ou as instituições, ela é transversal, né? E esses 3 grupos, ele dizia, as poucas que fazem acontecer, as muitas que olham o que está a acontecer e a avassaladora maioria que não faz a mínima ideia do que está a acontecer. E é curioso porque essas 3 divisões, elas mantêm-se. Só que ele dizia que nós todos, a maioria de nós, ou todos nós, nascemos na terceira. Fazemos a mínima ideia do que está acontecendo aqui no mundo. Depois começamos, mas ainda que nós nasçamos no terceiro grupo, nós podemos mudar de grupo dependendo de quê? Qual o meio em que eu me movimento? Onde é que eu estudo? Que família eu tenho? Com que amigos eu me relaciono mais? Que tipo de interesses eu vou tendo? Ou seja, essa constelação de fatores vai nos levar para cima ou não. Mas todos podem chegar à etapa primeira. E por que nós referimos esses 3 grupos? Porque, na realidade, a produtividade está no primeiro, né? Nos outros de baixo não está. E, na realidade, o fazer acontecer é realmente um sinônimo de produtividade. Porque aqui entra aquela questão sempre meio confusa de eficácia e eficiência, né? Tipo, é muito eficiente, pode não ser eficaz. E aí parece que são palavras ali muito próximas. As duas não precisam das duas, né? Por exemplo, vamos supor, há um cano furado ali na cozinha, ou no gourmet. Aí vem uma pessoa muito... não, vou contar um caso verídico. Passou conosco. Tivemos um problema. Um buraco na parede. Caiu o líquido do sabão seco, né? Que passa lá no gelzinho. E aí caiu. Então, teve uma pessoa de fora que viu aquilo e o que é que fez? Pegou num cartaz que tinha lá embaixo e colocou em cima do buraco. Aí a equipe se passou lá embaixo assim, isto aqui, quem pôs isto aqui? Quando tirou, viu que estava lá o buraco. Então a pessoa foi super eficiente em buraco, não pode ter buraco, pum, mete um cartaz lá. Mas não foi eficaz porque não resolveu o problema. Porque eu ia inventar uma história, o cano ficou roto, vazou água, foi lá e limpou muito eficientemente, foi embora. Mas o cano continuou vazando, então não foi eficaz. As duas coisas têm que andar juntas também, sem dúvida. Mas a eficácia está embutida ali. Agora, como é que nós vamos fazer acontecer? Qual é a visão que nós queremos dar hoje em relação à produtividade? Além daquelas que todos já sabem, que todos já estão embutidos. É um fator bem próprio, que são as competências socioemocionais. Ou seja, se eu produzir competência socioemocional, eu vou
aumentar a minha produtividade. Porque quando nós pensamos em produtividade, pensamos só naquela questão de resolver aquele problema físico. Só que ele, e muitas das vezes, seja no mundo empresarial ou no global, nós estamos nos relacionando com pessoas. E se eu não tiver um aprendizado nesta área das competências, a produtividade vai logo embora. Eu posso ter muita competência técnica, muita capacidade de execução, mas quantas vezes a gente vê que, não tendo essas habilidades na área do comportamento, na relação com terceiros, eu não vou conseguir produzir bem. A minha produtividade não está boa. Imagine que eu sou exímio na área da construção. Sou arquiteto, ou sou engenheiro, ou sou mestre de obras que anda no terreno. E eu não tenho essas competências na relação com a equipa ou com os colaboradores, eu começo a ter problemas na relação. E, interiormente, tudo me afeta profundamente. E, de tal forma que, ainda que eu tenha uma grande capacidade de produtividade, aqui já comprometo toda a minha competência técnica com as chamadas. Agora já passou um bocado de moda, né? Mas teve um período que tinha muito a questão das soft skills, né? Ainda tem, mas não tanto. Eu chamo mais as power skills, né? Soft parece a palavra soft não é, embora tenha várias conotações, eu preferiria que fosse power skills, mas isso é uma mania minha. Mas de facto o indivíduo não consegue aqui a produtividade. Então esse fator aqui é um fator raiz do comportamento humano. Quantas das vezes a gente vê pessoas com nível QI altíssimo, mas o que é baixo? Pronto, comprometeu. E às vezes a gente vê o contrário, e este daqui vence, é produtivo, e o outro não. Então, a metodologia que nós ensinamos desenvolve essas competências socioemocionais. Ou seja, nós vamos dar capacidade de reeducar, porque no fundo as habilidades socioemocionais é uma reeducação do seu comportamento. Então, eu, através de uma metodologia específica, eu vou produzir essa transformação. Como? Com um processo de conceitos de reeducação comportamental. Nós colocamos aqui os mais de 80% porque a competência socioemocional é muito mais importante, daí o fator mais de 80%. E elas vão ser visadas em quê? Nas relações afetivas, na profissão, na família, nos amigos, no desporto. Obrigado. No desporto, nas pessoas com quem nós nos relacionamos, etc. Então, o comportamento geral. E depois, a componente técnica. Aí sim, eu vou utilizar técnicas que, por exemplo, estimulem o meu raciocínio lógico. Eu vou criar técnicas, vou aplicar, vou praticar técnicas que façam aqui o tico e o teco funcionarem melhor, ou seja, as sinapses serem produzidas. E zonas do cérebro que normalmente não são tão ativas, ou temos menos competência, ou, por exemplo, nós estamos habituados a um determinado tipo de conduta e de comportamento, então nós vamos estimular outras áreas. Agora não ouve tanto dizer, né? Mas no tempo que eu era bem jovem, era o tempo todo, só diziam que a gente só usava 10%. Às vezes a gente tem dúvida se é tanto. Mas o facto, eu não sei se isso evoluiu, não tenho ouvido muito falar, sei que é da área das ciências, talvez saiba, eu não tenho ouvido muito falar, mas talvez não tenha mudado muito.
Né? Talvez ainda seja esse percentual. Mesmo que eles tenham se enganado, o facto é que o resto não está ali só para encher espaço. Deve estar para fazer alguma coisa. Então, aí sim, as técnicas aqui vão facilitar a componente comportamental. Mas o principal é isto, porque senão só as técnicas sozinhas não têm grande vantagem na produção das competências socioemocionais. Ajuda, mas e pensem assim, eu faço alguns exercícios que oxigenam muito o meu cérebro. Exercícios que ajudam-me a concentrar. Exercícios que me dão vitalidade e dão energia. E outros mais, né? Ou exercícios que me ajudam a descontrair. Mas na hora da minha relação afetiva, eu estou condicionado àquela coisa chamada, por exemplo, ciúme. Lembra daquele filme de Olhos Bem Vendados, do Kubrick? Vendados ou fechados? Troco sempre, fechados. Vendados, né? O Tom Cruise começa aquela discussão com a ex dele, né? Ex verdadeira e ex no filme, né? Tornou-se ex no filme também. E que eu me lembro que na altura eu cronometrei, a discussão levou 7 minutos. E aquilo começou do quê? Do nada, de uma abstração e de um paradigma de que, ok, então você não sente ciúme porque não gosta de mim, né? Não sinto. É? Espera aí que eu vou te dar uma estimulada num patamar acima, ver se não tem ciúme mesmo. Aí ela subiu a escala. Aí ele começou a ficar meio azul. E assim foi deu no que deu. Mas, se o indivíduo faz os exercícios técnicos para melhorar o funcionamento do seu raciocínio lógico, das suas sinapses e tal, mas se o condicionamento é outro, não vai servir. Porque está embutido condicionamento que é não tem ciúme, não gosta de mim. Ponto. Quando o ciúme é nada mais, nada menos que amor a si próprio. Né? Ciúme é o sentido de posse, de possessividade, de objeto, repetição do objeto de prazer, como dizia o Pavlov. Né? Então, aquilo me dá prazer, eu quero repetir o objeto. E aí eu não quero perder, e aí eu puxo para cá e pronto. Esse é mas por que esse paradigma? Porque nós ainda somos muito bichinhos. Né? Nós seres humanos ainda somos muito bichinhos, auto-intitulados sapiens. Não sei se os outros animais acham o mesmo. Provavelmente não. Então, não sei se ficou claro isso, mas sem isto aqui, sem a parte das habilidades socioemocionais, as técnicas não funcionam. Mas se eu fizer uma reprogramação, como é que eu reprogramo isso? Bom, aí é uma história longa, mas basicamente é eu procurar no meu dia a dia o esforço de repetir o novo paradigma, o novo comportamento. Supondo que eu tenho aquele comportamento de falar mal dos outros. Sabes, olha, a Maria está do outro lado, a Maria lá, está lá dentro. Ela disse-me que tu, eu já ia dizer mal da Maria, né, porque é o meu hábito, que tu hoje até vieste bem. Na hora que eu ia dizer a palavra errada, no lugar errado, na pessoa errada, e percebi, lá vou eu para o mesmo condicionamento. Aí eu corrijo. Mas aí, ao corrigir, eu não posso dizer uma coisa que eu não ache. Se dissesse alguma coisa que eu não ache para disfarçar, pronto, meu cérebro encasquetou que vou mentir aqui só para, mas eu acho que ele estava a querer dizer, mas agora aí não funcionaria. Mas sempre que há uma tendência de eu mudar um comportamento, que eu já pensei, hoje decidi, vou deixar de ser chato. Felizmina diz sempre que eu sou muito chato, mas hoje não vou ser. Aí chega na situação,
E aí eu caio outra vez, lá fui eu outra vez, um tipo desagradável, inconveniente. E eu penso, tenho que me esforçar mais um pouco. Eu tenho que repetir para ver se muda o comportamento, até fazer aqui outras sinapses. Bom, isto dá muito pano para manga, mas de facto, aqui estão as nossas habilidades socioemocionais, boas relações humanas, boa alimentação, boas maneiras, boa cultura, boa forma, ética, civilidade, qualidade de vida. Vamos falar de algumas ali pelo meio. E depois as técnicas, que vão dar o reforço a isto aqui. E este conjunto é que vai produzir uma evolução no indivíduo, um aprimoramento humano em todos os setores. Mas agora vamos passar a focar outra vez na produtividade, porque isto aqui é o impacto global. A parte conceitual atua no mundo à sua volta. No mundo por onde você circula, e nos amigos, na família, nos colegas, clientes, etc. E a aplicabilidade dessas habilidades socioemocionais vão impactar a sua volta. Por isso, a vida fica bem mais fácil, porque na área laboral, onde temos colegas, clientes, fornecedores, às vezes aparecem os desconhecidos, por vezes tem amigos também dentro, por vezes familiares, depende do tipo de empresa, vai funcionar muito melhor. Mas para que isso aconteça, nessa mudança, só precisamos ter duas coisas. Uma é intenção, ou seja, eu tenho que ter intenção verdadeira para que aquilo se modifique, e a vontade verdadeira também. Eu tenho uma intenção e é verdadeira aquela intenção. Este aqui não vou passar, que isto é um bocadinho... Aqui já respondemos, né? Produtividade está relacionada com eficácia e eficiência, a distinção já a fizemos. Agora, voltando a essa coisa da produtividade, vejam estes números interessantes que a Reuters partilhou da OCDE, em que mostra como é que... Isso são dados de 2018, publicados em 2019, mas são dados de 2018. Eu não encontrei os mais recentes. Mostra aqui a produtividade. Luxemburgo é o mais produtivo. Por cada hora de trabalho, eles acrescentam a economia do país 89,5 euros, com uma média de 29 horas de trabalho por semana. Vem descendo, nós vamos no 26º lugar. Estamos bem cá para baixo. Aí a nossa produtividade dá 33,90, né? Quase 3 vezes menos, com mais trabalho. Aí entra a questão sempre da eficácia, né? O mesmo tempo produzindo menos, ou mais tempo para produzir menos ainda. Quem está no final da linha, se me falha a memória, é o México. Eles trabalham 41 horas e tal, e produzem 19 euros, qualquer coisa, por hora de trabalho, na economia. Então, isto aqui dá que pensar, não é? Quando entra nos números, uma coisa que é mais mensurável, a gente percebe que a questão sempre vai bater no mesmo, não é? Que é a tendência de a produtividade não estar indo muito bem, porque vamos caindo em alguns problemas nessa jornada. E nessa questão da rotina também, outra palavra que nós rejeitamos um pouco, né? Porque alguns gostam mais de rotina, outros gostam menos, outros acham que tem que ser de uma maneira, outros de outra. Mas a rotina aqui também depende do que nós fazemos e o que nós pretendemos atingir com aquela rotina. E bate sempre em
principais aspectos relacionados com eu fazer a minha vida, seja trabalho, seja relações humanas, no geral, incluindo a afetiva, se nós estamos realmente onde queremos e com quem queremos. Mas a rotina, eu vou mostrar a rotina aqui de algumas pessoas que tiveram sucesso, porque às vezes a rotina a gente acha que tem que ser, todos têm que ter o mesmo tipo de rotina, ou o mesmo formato de rotina. E é interessante a rotina destes nobres cidadãos que vamos colocar aqui. Eles têm rotinas completamente distintas. Por exemplo, aqui o Beethoven começava às 6 da manhã, 6h30 toca trabalhar, às 2 ia para o almoço. Portanto, ele tinha aqui mais ou menos umas 7 horas de trabalho. Não sei se era ele que fazia comida e tal, bom, mas ele tinha aqui uma boa esticada de trabalho. Depois, exercício por 1 hora, depois uma descontraçãozinha e tal, devia ter aqui uma parte mais relaxante e depois ia dormir às 9. Aqui o Benjamin Franklin está pequenininho, né? Vocês não vão conseguir ver. Aí ele acordava às 5 horas da manhã. Organizava o dia, tomava o seu café, o seu pequeno almoço e tal. Às 8, começava a trabalhar. 12, leitura e almoço. Depois, 14, trabalhava até às 18. Então tem um tipo de rotina diferente. O outro é toda seguida. Este aqui já quebrava. E depois, às 18, era para várias coisas. Passar tempo com os amigos, revisar o trabalho do dia, jantar e tal. E dormir às 10. Acordava às 5. Então, tudo bem, dormia umas 7 horitas para ele. Agora vamos ver outro. Desculpa, eu tinha aqui uma coisa para aproximar. O Dowling. O Dowling é demais. Isto aqui eu tinha tudo cronometrado. Né? Acordava às 7, 7h30, tomava um pequeno almoço, 8 começava a trabalhar. 9h30 lia cartas. Não havia e-mails, era cartas. 10h30, trabalho. No fundo eu já começava, eu tinha esta leitura aqui, mas podia ser leitura de cartas de pessoas amigas. Né? Trabalho. 12h30, almoço. 13, ler jornal. Tá bom. 14, responder cartas, devia ter bastante. 15, uma cestita, né? Porque ninguém é de ferro. 16, caminhada, portanto tem exercício. 16h30, horário de trabalho. 17h30, dar uma relaxadazinha. 19, comer. 20, passar com a família. 21, leitura. Deitava às 10. Tá bom. Isso dormia mais. O Picasso é demais também. O Picasso acordava às 11. Até às 15, trabalho. Então, tinha aqui 4 horitas. Trabalho criativo. Desculpa. Não, acordar, comer e relaxar. Das 11 às 15. Está-se bem. 4 horitas aqui na boa. Mas vejam como é que ele fazia. Às 15 começava o trabalho. Até às 22. Temos 7 horas. Depois ele comia, dava uma relaxada, não sei o quê. 11h30, outra vez trabalho, até às 3. Isto era o que trabalhava mais. 3h30, aqui. Trabalhar mais com o anterior. Mas é um esquema diferente, né? Encaixava isto de outra maneira. Vamos ver outro. O Honoré de Balzac. Acordava 1 da manhã. A sesta, lógico, acordava 1, tinha uma cestinha às 8, né? Começava a escrever. Então tinha 7 horas de escrita aqui. 1h30 para dormir. Depois, continuar escrevendo. Abastecer de 50 cafés. Claro, não era expresso. Era café de saco. Mesmo assim, 50 cafés era obra. Que fazer um exercíciozinho. Pronto, meia horinha de exercício. Depois banho e em seguida encontrar com os amigos. 18 horas e dormir. O professor de Rosa, quando tinha os seus 18 anos, ele fazia uma coisa parecida com esta. Ele estudava 7 horas por dia, praticava as técnicas 7 horas por dia, dormia 7 horas. O que sobra, que são 4, era para comer, tomar o seu banho, pronto, pouco mais. Um pouquinho mais.
Mas ela acordava às 2 da manhã. Mas aí ele deitava às 9. Não, desculpa, deitava às 7. Deitava às 7. Deitava às 7 da noite, acordava às 2 e ia lá começar a sua vida. Então aqui já é um esquema completamente diferente. Né? O Freud, isso é mais dentro do padrão. 7 acorda, pelo almoço, trata lá da sua barbinha. 8, tratar pacientes. 12, pausa. 13, almoço. 14, uma caminhada por Viena. Aí é engraçado que eu ponho entre parênteses a uma velocidade incrível, ou seja, ele gostava de andar rápido. 15, consultas. 21, jantar. Uma família, 22h30, leitura, escrever para revistas. Daí das 22h30 até a 1 ele também trabalhava. Então a rotina e a disciplina, que às vezes eu já ouvi muita coisa dizendo que quem não levanta cedo não tem sucesso. Então o Picasso estava mal. Levantava às 11, não ia ter sucesso. Ele só começava a trabalhar às 15. Isso é relativo, depende do ritmo, né? De cada um. Depende do momento de criatividade. Por exemplo, a minha criatividade quando era jovem era de noite. Eu chegava às vezes a ver o sol nascer e me dava por ela. Agora não. A minha criatividade agora é de manhã. À noite eu só consigo fazer coisas que sejam mecânicas, ou coisas que não tenho que criar. E chega ali a 1, 2, não dá. Tem que desligar. Pode ter um dia ou outro a mais. Vai a mais do que isso, mas em média não. Agora, eu pensei, por acaso está errado, não é 27, é 20. Na gralha aqui minha. São 20, eu peguei, eram 27, só que eu peguei 20 regras sobre a produtividade para sairmos também com alguma coisa na manga, não ficar só falando genericamente. Uma em relação ao tempo. Uma vez um amigo jornalista que acompanhou o Nelson Mandela na sua saída do cárcere, que é o Antônio Matheus, que faz aquele programa Olhar o Mundo, ele disse que ia para os briefings, ele e os outros jornalistas de vários países, ele representava Portugal, iam para o briefing com Mandela. Não sei que dias é que era. Aquilo era às 8 da manhã. E ele, como ele foi educado em escola militar, então chegava sempre uma meia hora antes. Chegava, ou 20 minutos antes. E aí, quando eu chegava, o Mandela já estava lá. Eu achava estranho, não estava ninguém, ele já estava. E já tinha para isso os 80, não? E ele perguntou-lhe uma vez, mas por que o senhor chega tão cedo? Ainda falta 20 minutos, não sei o quê. Ele perguntou para esse amigo, o que é que para você é mais sagrado na vida? E ele disse para mim, o amigo, disse assim, olha, na altura quando ele me perguntou, eu fiquei pensando e tal, e disse ele, olha, os meus pais, talvez sejam os meus pais. E ele disse, não são os seus pais, não. O que você tem de mais sagrado na sua vida é o tempo que lhe foi dado para viver. E eu não quero fazer ninguém perder o seu tempo. Por isso é que eu chego antes, dizia ele. E realmente a coisa que nós temos mais sagrada é esta aqui. Porque hoje, imagina que você perdeu 2 horas do seu trabalho. Perdido mesmo, né? Ou 2 horas não é do seu trabalho, queria dizer, do seu dia. Essas 2 horas nunca mais lhe dão, né? Essa já foi. Então, ainda que o tempo seja também digamos, uma convenção, né? Nós estipulamos para nós, mas o tempo nos ajuda a dividir realmente a passagem que temos aqui pela Terra daquilo que queremos fazer. Então, algumas dicas estão relacionadas com o tempo. Uma velha e já bem conhecida regra do Pareto, do 80-20. Isso aplicável em todo lado. Que realmente 80% do seu resultado, ou seja, da sua produtividade, tem a ver com 20% daquilo que fazer. Isso é aplicado a tudo.
Isso é bem conhecido nosso, mas nós temos que fazer um esforço. Ainda hoje, antes de entrar na palestra, eu conversava com a Ana e disse assim, eu me esforço bastante nisto, mas às vezes não dá certo. Né? A gente sente que é puxado para dispersões e para coisas que não têm nada a ver. Hoje estamos num momento espetacular, fantástico, mas ao mesmo tempo temos que estar bem atentos para não cair no erro de não utilizar esta regra. Eles fizeram uma experiência com casais. E aí, casais em que eles passavam muito tempo juntos, 80%. Estavam muito tempo juntos. E outros, 20%. E nesse grupo de 20%, as pessoas estavam realmente com o seu cara metade. Não estavam um lendo jornal e o outro vendo filme. Estavam realmente juntos. E aí, nessa pesquisa, que deu o resultado que a gente já espera, as pessoas, os casais que estavam apenas 20% do tempo, mas que era com qualidade, sendo produtivos nesses 20%, a sensação deles é que eles estavam muito tempo por dia. E eram relações que duravam mais. Né? Então, a primeira regra é a conhecida, famigerada regra de Pareto, nós identificarmos, na observação do nosso cotidiano, se nós estamos realmente incluindo aqui, dando atenção realmente àquilo que funciona. O pessoal do Luxemburgo faz isso. Né? Por isso que eles têm aquela produtividade. 2. Isso também é importante, que é focar nas coisas importantes e suprimir as urgências dentro do possível. Urgências vão surgir sempre. Né? Então, não trabalhar na urgência, é suprimir o que é urgente dentro do possível, porque há urgências que surgem, como emergências, mas dentro do possível, no planeamento, naquilo que nós fazemos, focarmos no que é realmente importante. Anotar tudo, né? As ideias, porque às vezes surgem ideias, mas na hora a gente não pode trabalhar naquilo. Surgem ideias geniais, às vezes até dormir. Quantas vezes nós já tivemos a experiência de noite dar uma ideia genial, mas estou cheio de sono. E aí, o que é que acontece? Amanhã eu anoto. Chega amanhã, você anda à procura e não encontra, né? Aconteceu muitas vezes isso. Até eu aprender. Deixar o quê? Um bloco e uma caneta. Não serve o celular, né? O telemóvel. Porque na hora com o sono é mais difícil. Com o sono, você nem vendo, escreve, consegue escrever. Né? Mal, mas pode escrever. Então, não procrastine. Deixa a preguiça lá, levanta o corpo, escreve. O Sérgio Godinho uma vez contou uma história, que eu achei piada, em que ele dizia, às vezes eu estou dormindo um sono profundo, aí vem uma ideia de uma música. Eu abro os olhos e assim, não, céus, agora, um sono, não, tem que levantar. Aí eu levantava e ia para o piano. Escrevia, registrava tudo direitinho. Agora já não precisa, né? Só gravar. Toca, grava. Antigamente, essa ideia como é que seria, já falando de Beethoven, né? Só ouvir uma sinfonia com os instrumentos todos só quando reunia a orquestra, né? Hoje faz no computador, põe lá a orquestra tocar no computador. Então, levanta e anota. Se tiver muitas ideias, às vezes eu tenho também, me surgem muitas ideias, e aí eu vou lá e anoto. Anoto e guardo. Pasta das ideias. Às vezes temos que fazer uma visita a essa pasta periodicamente, porque às vezes ficam ideias lá perdidas muito boas. Então, anote. Isso ajuda muito a produtividade. Agora, eliminar questões triviais para evitar o desperdício do seu tempo. Que há coisas que nós dispersamos desnecessariamente. Claro que às vezes a gente não percebe, mas se nós ficarmos com essa atenção, o Benjamin Franklin dizia,
que eu posso fazer de bem hoje, quando se levantava. E à noite, antes de dormir, ele fazia o levantamento. O que é que de bem eu fiz hoje? Isto, deu isto, tá, ok, amanhã é um novo dia. O Gandhi é que dizia: todas as noites nós morremos por uma vida, mas todas as manhãs nós renascemos para outra. Então cada dia é como se fosse uma nova vida, né? E se nós formos fazendo isso progressivamente e reprogramando isso, todos os dias a gente faz um pouquinho mais qualquer coisa, ou pelo menos despertamos para mais alguma coisa que deixamos passar. Então, esse é o eliminar de questões triviais. Otimizar o tempo aqui é bem grande o ponto, né? Ou seja, nós podemos otimizar o tempo das mais diversas formas. Inclusive, nós temos um livro sobre isso, que é o nosso método na administração do tempo, do nosso colega Jorge Mareno. Então, este livrinho aqui dá várias orientações, dicas e fórmulas de fazer o acompanhamento da gestão do tempo. Tem muitas opções, mas tem muitas metodologias. O bom é você pegar numa e ir fundo naquela lá. Porque às vezes há muitas opções para otimizar o seu tempo. Depois, alimentação. Nós podemos usar a alimentação na área que é da produtividade. Então, a alimentação está dentro também dessas características comportamentais. Daí que nós, em termos dos alimentos, nós aconselhamos eliminar determinado tipo de alimentos, adotar outros e reduzir outros. Depois, se vocês pudessem chegar ao livro da alimentação, dali, e o sucesso também, por favor. Então, nós vamos adotar, vamos eliminar um determinado tipo de coisas que não vale a pena a gente comer aquele tipo de alimento. Vamos adotar outros e reduzir outros. Isto aqui também dá muito pano para mangas. Vou mostrar depois o livro que aborda essa temática. Porque se nós comermos de uma determinada forma em que a alimentação seja perfumada, saborosa, colorida e aí sim depois nutritiva, ok, então eu vou ter um corpo com muito mais vigor, com muito mais vitalidade. E é possível ter o método de boa alimentação sem problema algum. É que ele diz aqui: o foco deste livro é o de buscar sempre o melhor sabor, em seguida que seja saudável e de quebra que se torne um pouco mais humanitário com respeito aos animais, que é uma alimentação sem carnes. Então você, com essa alimentação específica, que não é difícil, pode transformar completamente a sua capacidade de produtividade. Quantas vezes a gente almoça e depois de tarde fica improdutivo, né? O período ali da tarde está uma dificuldade, né? O povo fica em ralenti porque a comida é um lastro ali, em vez de ser algo que espoleta mais energia, mais vitalidade. Mas se eu melhorar a forma de me alimentar, eu posso ter produtividade, muita produtividade depois do almoço. Ainda que possa acontecer uma cesta, como os nossos amigos a fazem. Ops. Isso. Comece pelas coisas mais importantes. As big rocks, que são as coisas realmente importantes. Depois as outras pequenas entram. Como é que está o Stephen? Como é que chama? Covey, salvo erro. Não é? Os Seven Habits of Isso. Stephen Covey. Stephen Covey. Ele fez uma
uma experiência muito engraçada sobre a questão das Big Rocks, que estava dando uma palestra e ele tinha um recipiente em vidro, assim, transparente, cheio de cascalhinho pequeno, muito pequeno, né? Dentro, assim, metade. Depois tinha uns pedregulhos, umas Big Rocks. Era família, trabalho, não sei o que, viagem. Bom, ele improvisou ali. E aí chamou alguém da plateia para conseguir encaixar os pedregulhos grandes, que seriam as Big Rocks, dentro lá do jar, do recipiente. E a pessoa escolhia quais das pedras grandes é que ela achava importante. A família, o trabalho, viagens, os amigos, etc. Aí ela metia e começava a ser, eram pedras demais, ela começava a empurrar. Mas você vai deixar de fora a família? Já não cabia. E ela, não é importante. Aí ela tirava para fora, escavava um pouquinho, enterrava mais. Mas não havia maneira de encaixar lá as pedras. Até que ele diz, penso num paradigma totalmente diferente. E ela olhava, posso fazer tudo do zero? Sim, pode, está aqui um vazio. E aí lá com uma ajudinha daqui, uma ajudinha da colar dela, aí ela começou a pôr primeiro as pedras grandes. Depois pegou no cascalhinho, que eram as coisas menos importantes do dia a dia, virou lá para dentro e cabia tudo. Ou seja, se puser primeiro as coisas menos importantes, as pedrinhas pequenininhas lá dentro, depois as pedras grandes não entram, não encaixam. Mas se você encaixar primeiro as grandes, entre os espaços vazios, dá para virar o cascalhinho. Por isso, aqui a indicação é, comece pelas coisas mais importantes. Depois faça as outras que são menos, que têm que ser feitas também, mas que são menos importantes, e cabe no espaço. Defina uma rotina diária. Pronto, agora a rotina já não tem que ser uma coisa que nos apavora, porque nós podemos acordar cedo, tarde, dormir aos bocados. Bom, depois tem outras rotinas totalmente diferentes daquelas, né? Então, cada um tem que ver como é que é a sua rotina para ter uma produtividade espetacular. Depois, evite fazer reuniões quando elas não forem sobre algum assunto realmente decisivo. Reunião é a pior coisa que há, né? Reunião, esquece. Pode fazer tudo e mais alguma coisa. Reuniões em grupo é sempre uma catástrofe. Portanto, não faça reuniões. Quando tiver que ser mesmo. Eu dei consultorias em várias empresas, teve uma delas que aquilo era uma comédia. Era uma grande empresa portuguesa, que também está no estrangeiro, e o fundador, que era também CEO, depois houve um outro CEO que ele contratou, ele dizia, não sei o que é de fazer mais nestas reuniões. Eu disse assim, não faça. Como não faço? Eu tenho que fazer assim. Mas aí ficam só discutindo o sexo dos anjos, não serve para nada. Reunião é perda de tempo. Mas às vezes tem que se fazer. Então evite o máximo. Só realmente reunião se for necessário. Depois, perfeição é algo inatingível. Nós deveremos perseguir a perfeição. Mas a perfeição ela não é alcançável. Mas ela é boa para ser perseguida porque nos estimula a subir. Então, é melhor feito do que perfeito. Ou seja, é melhor você fazer mesmo que não esteja perfeito, mas vai sempre à busca da perfeição. Porque a pessoa diz, não, mas eu sou perfeccionista. Ótimo, isso é muito bom. É uma grande virtude. Mas tem que fazer, né? Vá à busca da perfeição sempre. Porque senão também era desmotivador. Né? A perfeição sim, mas como você perseguir. Depois, ter atenção com o corpo e com a mente. Então aí nós vamos usar aquelas técnicas que já referimos, da Rosinetta, das quais também vai ajudar a manter o sono em dia. O sono é imprescindível, não há nada que tire o lugar dele. Agora, como é que nós vamos geri-lo? Aí é que temos que perceber. Será que eu vou dormir menos, vou fazer uma sesta, vou dormir tudo de uma vez, não faço sesta? Não, sesta não posso. Tá, então é melhor dormir tudo seguido.
mas posso fazer algumas pausas específicas, como eles mostraram na rotina deles. Para manter o sono em dia, nós vamos usar também técnicas, nomeadamente há técnicas específicas, como a reprogramação emocional que fazemos à noite antes de dormir, que é uma gravação cerca de quase 40 minutos. Então aí ajuda a ter um sono muito bom. Mas há mais recursos para isso. O importante é que, ao ir dormir, nós consigamos ir dormir desligando tudo aqui em cima, né? Desligando a conexão com o cotidiano. Agora eu vou viver o onírico. Né? O onírico também faz parte. Então vamos lá, viver o... Senão, imagine, 1/3 da vida nós passamos inconsciente. Né? Se nós dormimos 7, mais ou menos, 8, é 1/3. Ora, se eu chego aos 90, quer dizer que eu fiquei sem viver 30 anos. Aí é meio duro. Se pudesse conseguir 30 anos. Então eu tenho que aumentar a minha consciência onírica. Nós fazemos isso com os exercícios. A ideia é que você consiga um dia manter as 7 horas do sono, se for às 7, ou às 6, ou às 5, ou às 8, depende, esse tempo todo consciente. Epa, mas aí vai ser uma seca. Não, você está dormindo profundamente. E depois a sua consciência não precisa dormir. O que precisa dormir é este corpo magro que aqui vos fala, né? Isto aqui precisa dormir e o cérebro tem uma parte que tem que parar ali, mas ele não para, continua, né? Outros setores, outras ondas cerebrais. Só que a maior parte do tempo eu fico inconsciente. Então nós vamos fazer exercícios antes de você dormir para ir dilatando a consciência do sono. Eu tinha um aluno, que hoje é um grande amigo, que é o Duque, né? Ele dizia, eu pensava que não sonhava, mas afinal sonho e muito. Mas por quê? Porque o tipo de sono que ele tinha e o tipo de vivência que ele tinha à noite apagava totalmente. Então não tem que ficar mais superficial, não, pelo contrário, vai ficar mais profundo. O sono vai ser mais profundo. Por isso tem uma técnica chamada técnica de descontração, que traz a consciência para um nível muito profundo, mas lúcido. Claro que às vezes descamba no dormir, não é bem a proposta ali. Pequenas pausas já falamos, né? De vez em quando. Até criaram aquela história do Pomodoro, né? Teve um tipo, teve uma ideia genial, que era, pegou o Pomodoro da cozinha, que era aquele despertadorzinho do forno, né? Antigamente, e aí começou a vender isso para o pessoal, só nos Estados Unidos, né? O pessoal fazer o quê? Está trabalhando, agora tem que fazer um Pomodoro. O que era? Punha lá o Pomodorozinho, a contar 15 minutos para você não fazer nada, fazer uma pausa. E aí isso realmente funcionava. Mas não precisa do Pomodoro para nada, né? Precisa só apenas de, vou fazer uma pausazinha, curtas pausas. E aí a produtividade aumenta, com pequenas pausas curtinhas. Claro, tem uns que fazem para ir fumar, mas aí estragou para o outro lado. Fez uma pausa, mas intoxicou pelo outro. Mais uns truquezinhos. Visualizar, isso aqui nós temos uma palestra só sobre isso, né? Sobre a parte da visualização. Visualiza o produto final, que é o quê? Você não só programar, mas também imaginar. Quando eu imagino aquilo que eu quero lá seja o resultado, eu estou criando condições facilitadoras para aquilo acontecer se eu fizer as ações todas. Se eu fizesse ficar sentado imaginando, não acontece nada. Vou imaginar que eu vou ter sucesso no trabalho, mas eu não faço nada. Não pode imaginar e visualizar a vida toda que nada acontecerá. Mas associado com a ação efetiva, aí produz um resultado. Então a visualização ou a imaginação, que é a mesma coisa, produz esse resultado. Mas ao mesmo tempo também pode estar embutido aqui a sua programação para saber para onde você vai. Eu vou dar aqui um pouquinho.
Agora aqui, a produtividade tem a ver também com decisão. A indecisão atrapalha. Ou seja, eu tenho que ser assertivo, tenho que decidir e pronto. Errou, paciência, a próxima acerta. Depois, caso você não possa escrever algo que seja importante, ideia, conclusão, qualquer coisa, grave. Hoje em dia é super fácil, né? O telemóvel tem, o tempo todo, qualquer telemóvel tem. Identificar os seus períodos de produtividade, já falamos, então nós temos que ver onde é que somos mais produtivos e não forçar para ser produtivo numa hora que eu não vou produzir nada, aí é melhor fazer outro tipo de ações. E diversão no trabalho, né? Tínhamos uma aluna bem jovenzinha que ela chegava sempre alegre no trabalho. Sorridente, bem disposta e tal, até que o chefe, né, disse para ela: menina, isto aqui é trabalho, não é para diversão, isso aqui é trabalho. Sim, mas eu estou trabalhando. Não, mas tem que estar sério. E aí aquilo foi repetido tantas vezes que ela ficou séria. O trabalho não pode ser uma coisa divertida. O Thomas Edison, é que dizia: eu não trabalhei um dia na minha vida, né? Aquilo era diversão. Daí entra outra coisa que falamos numa outra palestra, que é: você tem que trabalhar naquilo que é a sua paixão, porque senão vai ser um calvário, né, a vida toda. Então, mas eu não estou ainda na minha paixão, então mude rápido antes que a vida acabe consigo. Mas isso é tema bem longo. Defina uma meta. Isso também é óbvio, né? Mas sem meta eu não vou atingir produtividade, eu preciso ter metas. E aprenda com os melhores. Havia um grande empresário estadunidense que dizia que a melhor forma de você evoluir e aprender e atingir o sucesso é realmente associar-se a pessoas melhores do que você. Ele até dizia mais: se você é empresário, contrate pessoas melhores do que você próprio. Isso também é meio óbvio, mas é sempre bom a gente relembrar. E aí, terminamos com esta frase desse consultor do Joel Bacon, estadunidense, que fez aquele filme A Questão dos Paradigmas em Empresas. Ele tinha coisas mesmo incríveis, né? E aí, em termos de visão, eu gosto muito desse pensamento dele, que ele diz: visão sem ação não passa de sonho. Não serve para nada, ela fica só uma coisa lá em cima. Ação sem visão é só passatempo. Então, se eu faço uma ação, mas não tenho uma visão, não tenho uma meta para onde eu quero ir, não serve. E visão com ação, essa sim pode mudar o mundo. Então, eu tenho ação, mas eu tenho uma visão que está associada a um sonho. Para fechando, que eu já ultrapassei um pouco o tempo, né? A gente fala várias vezes sobre ele, o David Copperfield, o mágico. A mãe virava-se para ele e dizia: mas David, pare com essa porcaria da magia, que isso não dá dinheiro para ninguém. Vá fazer uma faculdade, menino. Foi o que foi. O Honoré Balzac também. A mãe, não era só a mãe, né? Mas a mãe dizia: mas para com essa coisa de escrever, não vê as críticas, as pessoas não gostam do que você diz, você não tem talento nenhum para a escrita, né? Se fosse dar ouvidos, ele não teria seguido a sua paixão, não teríamos um dos grandes escritores da humanidade, de sempre, né? Além de outros, logicamente. Então, tudo, no fundo, isso que a gente falou, todos nós sabemos, né? Não tem novidade aqui. Mas é importante a ação. Eu preciso dessa ação com essa visão ligada ao meu sonho. Com ela eu posso mudar o mundo. Por isso nós temos o nosso slogan que diz: muda o mundo, comece por si. Mudando o meu comportamento, mas também mudando o que é? Eu poder viver daquilo que é a minha paixão. E aí sim eu vou ser também produtivo. Daí eu vou alegrezinho para o trabalho. Daí
não tem fins de semana, porque quem quer fim de semana é a herança do tempo dos escravos, né, das pirâmides, no Egito, né, tinha um dia de folga, pois aquilo era só chicote, calor e carregar a pedra, né? Ainda que não fossem aqueles pedregulhos tão grandes, mas alguma coisa descarregada. Então, fim de semana, ficar obstinado ou obcecado por fim de semana ou férias é porque não está fazendo o que gosta, não está na sua paixão. Tá bom, tem umas alturas que dá um cansaço mesmo, opa, tem que dar aqui uma folguinha para o músculo, porque senão não aguenta. Mas é assim que nós vamos fazer a mudança do mundo, e o que nós ensinamos é você pôr na prática essa diferença e essa mudança, usando técnicas e conceitos. Saúde, e muita. Dúvidas? Algumas perguntas, porque temos ali a comidinha quase a saltar do prato, mas alguma coisa que vocês gostassem de colocar? Alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão, algum contributo que de repente vocês podem acrescentar aqui, antes da comidinha. Olha, eu posso Sim, por favor. comentar algumas coisas. Eu estou debaixo de muita pressão. Pronto, sou empreendedor, tenho um negócio para montar e tenho uma montanha e meia de trabalho para fazer. E há coisa tal de 3 semanas, bom, realmente ao longo dos últimos 3 meses eu fui corrigindo uma série de coisas. Por exemplo, deixei de levar os meus filhos à escola e deixei de os ir buscar. E só aí ganhei 3 horas num dia, por dia. Mas mais recentemente, nas últimas 3 semanas, eu comecei a adotar uma rotina muito específica. Geralmente ponho-me a pé às 6, umas vezes mais cedo, outras vezes um bocadinho mais tarde. Mas a ideia é que, em média, eu normalmente às 6 horas faço 1 hora prática. Faço a prática básica do mestre, até às 7, 7 e pico. Essa hora como qualquer coisa e normalmente até às 7h30, às 8 começo a trabalhar. E trabalho seguido até às 2 da tarde. São 6 horas de trabalho super produtivo, que eu normalmente chego ao fim desse período com uma série de coisas feitas, precisamente debaixo deste conceito de me focar no que é importante e nas coisas mais importantes da parte da manhã, que é quando estou mais alegre. Depois do almoço, normalmente, agora tenho tido realmente uma carga de trabalho grande, tenho continuado, mas frequentemente não faço, tenho coisas mais leves, leio, vou dar um giro, etc. Mas do ponto de vista alimentar, além de já há muito tempo ter parado com as carnes, eu mais recentemente, talvez há 1 mês e meio, 2 meses, cortei com outro hábito que tinha há muitos anos. Eu bebia um copo de vinho com o meu jantar, ou uma cerveja. E estou limpo de álcool há seguramente há 2 meses. E julgo que todas estas coisas, a adoção de uma rotina, e para mim a prática básica, no fundo, eu faço logo de manhã porque estabeleci que isso é a parte mais importante do meu dia. Porque se não for, não é. Outra coisa não entra. Se não for, não entra. Porque eu começo a fazer outras coisas e depois já faço mais nada. Então entrei num esquema que, ainda que, por exemplo, eu estar cansado, até me ponha a pé às 8h30 da manhã ou às 9, não interessa. Primeiro, faço 1 hora de prática básica e começo a trabalhar às 11 da manhã, não há problema nenhum. Mas a diferença destas 3 semanas é incrível. É mesmo incrível. Em termos de produtividade, de output, de energia, etc. É mesmo notável. Ok, o que eu estava referindo à prática básica, para quem não sabe, é uma prática completa com 8 feixes de técnicas que tem componente respiratória, técnicas orgânicas, descontração, concentração, meditação, entre outros. É uma prática completa que trabalha o indivíduo no todo, a parte física, energética, emocional, mental e intuicional. E funciona
porque o Joe está no esforço da aplicabilidade da mudança do comportamento ou das habilidades socioemocionais. Né? E este conjunto faz a diferença. Inclusive, ele fala muito sobre isso também, o professor De Rose, no livro Sucesso, em que ele explica, dentro do âmbito dessa temática da produtividade, ele fala do sucesso, que o sucesso, na nossa ótica, não é só um sucesso sócio-financeiro, né? Não é uma coisa só do indivíduo na sua empresa que conseguiu resultados financeiros. Mas como é que é o sucesso dele com a família, na relação com os amigos, no seu bem-estar, nas suas relações humanas, etc. Então é bem mais amplo, e aqui ele dá uma sugestão muito interessante, que ele diz aqui: para alcançar o sucesso, pessoas sacrificam seu tempo, seu lazer, sua família, sua saúde. Isso é normal, né? E se fosse possível alcançar o sucesso sem esses sacrifícios? Não existe fórmula mágica. Para atingir o sucesso, teremos que trabalhar muito, como o Joe está trabalhando e como vocês trabalham também. Mas batalhar no que move a sua paixão e ainda minimizando os erros motivados pela inexperiência, isso seria incrível. Quem sabe este livro poderá contribuir para você conquistar o sucesso mais rápido, com menos decepções, de uma forma sustentável. Ou seja, o que estamos a falar aqui é a produtividade sustentável. Porque não adianta eu ser muito produtivo, mas depois eu vou caindo pelos bocados, vou deixando os dedos, depois vai um braço, depois vai uma perna, vai um fígado, ou seja, vai deixando aos pedaços, né? Então não funciona, né? Bom, foi bom, da próxima será ainda melhor, mas agora temos uma comidinha que nos espera ansiosa. Não que nós estejamos ansiosos. Obrigado. Você que tem uma outra questão. Eu já sei, hoje o Veríssimo já me tinha contado, e os seus companheiros também. Muito bom. Aproveitem bem.